Desde que começou a ser discutida a possibilidade de uma regulação mínima para aplicativos aqui no Brasil, várias informações falsas começaram a circular em redes sociais, muitas delas inclusive patrocinadas por políticos ligados à extrema-direita, por empresários ou até mesmo pela própria plataforma que tem o interesse. Eu quero falar um pouco mais para você sobre isso aqui, porque esse vídeo é especial para motoristas de aplicativo e entregadores de delivery que estão sendo neste momento manipulados para imaginar que se acontecer alguma regulação da plataforma no Brasil, ficará pior para vocês, quando na verdade não. O que está acontecendo nesse momento ainda é uma discussão para encontrar uma alternativa para ficar melhor para você que tem sido explorado por essas grandes plataformas. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também que, se puder colaborar com o nosso trabalho de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Já adianto para vocês que talvez o vídeo não fique tão pequeno quanto normalmente tem ficado, porque a gente vai trazer várias informações para tentar mostrar para você que é motorista de aplicativo, que é entregador em plataformas de delivery, que o que está acontecendo nesse momento, que envolve parte dos deputados ligados à direita bolsonarista, parte da elite empresarial brasileira e também alguns meios de comunicação, é basicamente impedir que você que trabalha nessa situação insalubre de risco diário, você não tenha acesso a direitos mínimos. Essa discussão, inclusive, de que vocês terão de ter carga horária mínima, que não vai poder, por exemplo, trabalhar de uma maneira X, de uma maneira Y, que vai ter de ter registro na carteira e algo do tipo, nada disso está sendo discutido neste momento dentro do projeto. O que está sendo discutido, sim, é uma questão relacionada a direitos mínimos que vocês que trabalham com entrega ou com aplicativos de transporte, né, de um lugar para o outro de pessoas, tenha direitos ali assegurados no que diz respeito, por exemplo, à proteção da sua vida, à assistência em caso de acidente. Inclusive, algumas dessas plataformas supostamente têm buscado oferecer esses, entre aspas, direitos, mas por um período muito curto e, inclusive, não é o valor total que você teria ali, mais ou menos, recebido nas plataformas pelo serviço prestado. Vamos entender todo o enredo do que está acontecendo e por que que a maior plataforma de delivery do Brasil, o iFood, está tão preocupada com essa questão que envolve os entregadores de aplicativo no Brasil. Primeiro, a gente precisa lembrar que existe uma discussão que o ministro que trabalha no governo Lula relacionado à pasta do trabalho, deixa eu só trazer aqui para vocês o material para vocês poderem analisar comigo. O ministro ligado ao governo Lula, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores também, o ministro Luiz Marinho do Trabalho, ele quer entregar uma proposta para o presidente Lula ainda em relação à regulamentação ou à regulação dos aplicativos que trabalham basicamente com entregas, o famoso delivery, e também os que trabalham com transporte. Entre esses aí estariam vários aplicativos conhecidos mundialmente, que, diferente do que tem sido dito por políticos bolsonaristas para você, foi regulamentado em outros países, inclusive países que são apontados como liberais e que são citados com frequência por esses bolsonaristas também. Entre esses países estão, por exemplo, o Reino Unido, a Holanda e até os Estados Unidos estão nessa discussão também relacionada à regulamentação desses aplicativos. O que é que está acontecendo nesse momento? O governo está tentando encontrar ainda representantes da categoria, porque não é fácil encontrar esses representantes, já que não tem uma única associação que represente os motoristas de aplicativo. E só para que vocês entendam o que está acontecendo nesse momento aqui, a empresa que está relacionada aqui a essa entrega, entre elas o iFood, que domina mais de 80% do mercado, eles temem que essas respostas, essas reformas supostamente ali que estão sendo discutidas, causem um impacto econômico em cima deles. E aí eu preciso vir para cá para trazer para vocês uma discussão para o ponto de vista do lucro destas plataformas. Para o lojista, e eu falo isso porque eu já tive um pequeno comércio atrelado a uma destas plataformas, entre elas a plataforma que eu me refiro especificamente é o iFood, e a gente tinha ali um procedimento que a plataforma ficava mais ou menos ali com 25
a 30%, arredondando os valores, dependendo da forma de pagamento que você pagasse, e dependendo que você aceitasse receber o pagamento, né, do cliente, e dependendo da modalidade do seu pacote dentro do iFood. No valor mínimo ali, quando a gente chegou, era cerca de 15 a 16% da plataforma. Se eu fosse receber o pagamento, por exemplo, em cartão de crédito, esse valor poderia subir ali de desconto do valor total do pedido, tá? Do valor total, incluindo a entrega. Tá? Não é só sobre os produtos, não. Era sobre o serviço também. Se eu, por exemplo, tivesse um motoboy separado e aparecesse lá a entrega, eles faturavam também em cima do valor da entrega. E aí a gente tinha ali um desconto de aproximadamente 25% quando o pagamento era feito no cartão de crédito. Quando a gente questionava isso na plataforma, eles diziam o seguinte: não, senhor, o senhor pode repassar isso para o seu cliente final. Isso pode ser acrescido no seu lucro. Como se qualquer cliente aceitasse que você aumentasse 25%, 30% do valor do seu serviço ali, do seu produto, para que ele pagasse porque a plataforma elevou o preço. Sem falar que a plataforma fechava com grandes redes de restaurantes, grandes lanchonetes, patrocínios de exclusividade que garantiam para eles, por exemplo, preços e cobranças diferenciadas. Tanto que se chegou a ser apontado no Brasil aqui um monopólio por parte do iFood, e o iFood teve de se readequar. Eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui. Mas vamos só entender como é que começou essa guerra, tá? Lá em 2020... uma figura bastante conhecida, chamada Paulo Galo, começou a ganhar muita notoriedade dessa discussão em relação aos motoristas de aplicativo e começou a protestar. O que é que o iFood fez junto com a agência de publicidade? Infiltrou pessoas dentro dos movimentos para poder atacar o Paulo Galo, alegando que o Galo estava ali não por interesse da coletividade, mas por interesse político, que ele queria ser político e estava utilizando ali a manipulação da classe dos motoristas, dos entregadores de aplicativo, basicamente para se promover. Inclusive tem essa matéria do Diário do Centro do Mundo, tem essa matéria aqui também que fala sobre a questão, publicada no Brasil de Fato de 2022, que fala sobre essa questão do iFood ter organizado uma máquina que oculta propagandas para desmobilizar, por exemplo, os movimentos dos entregadores de aplicativo. Só para vocês terem noção, eles chegaram a solicitar a retirada de um vídeo de canal no YouTube que vazou um áudio onde mostrava algumas questões que a iFood negava, e em uma audiência pública, um representante do iFood chegou a confirmar que o iFood parava de enviar pedidos, né, solicitações de entregas para entregadores que cancelassem as corridas e não aceitassem todas as corridas. Isso são só alguns pontos que eles utilizaram para manipular a opinião pública. Aqui no Brasil, hoje cerca de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões eu acredito com os dados que a gente vai ter atualizados agora, que vai vir ser publicado, né, algumas correções ainda que a gente vai ter acesso do censo. 5 milhões e 200 mil pessoas dependem hoje de aplicativos, tá? Para fazer a sua renda. Essa informação que eu trouxe aqui para vocês é do Instituto Locomotiva, mas a gente vai trazer outros dados muito em breve aqui para vocês também para discutir isso. O iFood, que é a empresa que está mais assustada com relação a essa mobilização, hoje domina 83% do mercado, na verdade domina mais de 80%. A Uber Eats não está mais no Brasil. Hoje as duas plataformas que têm ainda o maior número de solicitações de entrega no Brasil são a Rappi e o iFood, que inclusive teve de fazer um acordo há um tempo atrás, só para mostrar para vocês aqui, ó. O iFood teve de fazer um acordo para poder reconhecer aqui que não estaria promovendo um monopólio, porque o que estava acontecendo? Eles fechavam exclusividades com algumas empresas e isso acabava atrapalhando o crescimento dos pequenos comerciantes, porque ele chegava, por exemplo, em uma grande rede de pizzarias e falava assim: olha, você não vai cadastrar no Rappi, você não vai cadastrar em outro aplicativo que tem aqui na sua cidade, ao invés de a gente cobrar as taxas de 15%, 25%, 30%, a gente vai cobrar 10% de você só, com o nosso entregador, seja lá qual que era a proposta, e em troca você não vai fechar com outra plataforma. O cara da lanchonete, da pizzaria, falava beleza e fechava. Só que enquanto isso, um concorrente dele que tinha uma pizzaria também, que vendia os produtos pelo mesmo preço, era taxado em 15%, 25%, quase 30%, dependendo do pacote que ele tem. Então o que é que o governo quer fazer? Para que a gente deixe isso bem claro aqui, tá? Tanto que eles estão dizendo que não dá para fazer isso, mas já tem aplicativos fazendo fila para poder conversar dentro do Ministério do Trabalho sobre sugestões
que possam aprimorar essa possibilidade de direitos mínimos. Carlito, o que seriam esses direitos mínimos, por exemplo, que as plataformas deveriam arcar e que a discussão está sendo levada por parte do governo? Por exemplo, o indivíduo que se acidenta hoje e trabalha em algumas plataformas de entrega. Dependendo da plataforma que ele tiver cadastrado, ele pode ter acesso a um valor determinado de auxílio por um período muito curto. E que não é o valor integral. Digamos que o entregador de delivery do iFood, por exemplo, trabalhava no iFood e aí foi fazer uma entrega, acabou batendo a moto e nessa batida da moto aí ele precisou ficar mais de 7 dias em casa. Após isso, ele solicita ali um valor, um documento, melhor dizendo, dá entrada no documento solicitando o auxílio que a plataforma supostamente oferece para ele. E o que a plataforma faz? Faz um cálculo mais ou menos de quanto ele fez nos últimos 30 dias pela plataforma e digamos que ele tenha feito, vamos botar aí, R$2.000. Desses R$2.000, a plataforma tira 30%, repassa para essa pessoa só 70% do valor por um período muito curto. Por um período curto, não é tipo, o cara vai ficar 6 meses em casa porque tá com problema de saúde, porque teve um acidente e vai receber esses 70% por mês do iFood. Não, é por um pequeno período. E o que é que o governo quer? O governo quer que exista outras garantias. As possibilidades estão sendo discutidas ainda, inclusive com associações e com representantes. E eu já deixo aqui para vocês, inclusive, só para eu finalizar esse vídeo aqui, ó, eu já deixo para vocês aqui, inclusive, uma informação importante, porque tem muita gente que não consegue entender a importância dessa discussão. E olha o que aconteceu aqui na reunião que teve lá em Brasília. Reunião de entregadores com o governo, teve gritaria e microfone cortado. Por quê? Porque está sendo discutido lá nesse momento essa tal fake news de que o governo quer que o motorista de aplicativo ou que o entregador só trabalhe de 6 a 8 horas, que cumpra uma carga horária semanal, que tenha a carteira assinada. E o governo já entendeu que esses novos modelos de trabalho estabelecidos pela tecnologia, pelos aplicativos, são modalidades que precisam de uma adequação diferente, mas precisa existir o mínimo de garantia ao trabalhador. E como eu disse, eles têm nesse momento contratado parte da opinião pública ali, manipulado na verdade através de contratações de empresas relacionadas a marketing, pagando ali supostamente patrocínios, alguns programas de TV, alguns projetos ligados a figuras ligadas a mandatos políticos, para que você que é entregador de aplicativo ou motorista de aplicativo, ache que o o governo quer fazer é tirar os seus direitos, quando na verdade o governo quer fazer com que você ganhe mais. Lá em Araraquara, por exemplo, foi criada uma cooperativa no município, onde se desenvolveu um aplicativo próprio dos motoristas, em que o motorista fica com 95% do valor da corrida e a plataforma fica com 5%. Para quê, Carlito? Para manutenção do sistema, para poder fazer divulgação com ações nas redes sociais, com impulsionamento, porque raciocina comigo, você que tem a moto, você que tem o carro, todos os custos relacionados ao veículo são seus. A única coisa que a plataforma faz é conectar você ao cliente. É justo que eles ganham um percentual? É óbvio que é justo que eles ganham um percentual. Mas como é que algumas plataformas chegam a ganhar, por exemplo, 30%? Ou algumas plataformas de transporte, por exemplo, de pessoas, chegam a dizer que o desconto máximo que eles têm ali na plataforma seria de 25%. Mas eu estou recebendo vários relatos de motoristas desses aplicativos que dizem que às vezes a corrida aparece para o motorista lá R$ 95 e para ele aparece 48. O lucro, né? Depois de descontar das taxas. Então, qual que é o motivo desse valor? É porque ele estava devendo um saldo na plataforma, a plataforma está descontando dele. Não, os relatos que eu peguei, eu fiz questão de fazer todas estas perguntas, porque eu já rodei para algumas plataformas de aplicativo no ano de 2017. Quem segue esse canal aqui há muito tempo vai lembrar disso. Eu já fiz um período, acho que de 3 meses, 2 meses e meio, em algumas dessas plataformas de aplicativo em 2017. Então não caiam nessa narrativa. Eu vou deixar para vocês todas as matérias aqui para você entender como é que a opinião está sendo manipulada aí por parte da própria mídia, que tá dando um pitacozinho dizendo que não, esse modelo CLT vai acabar engessando o mercado, e não existe proposta do governo federal para que os entregadores de aplicativos tenham um vínculo empregatício na linha da CLT. A proposta está sendo discutida. E tome cuidado, busque alguma organização independente de vocês, não sejam representados por qualquer pessoa, porque nesse momento tem uma dificuldade, inclusive do próprio governo, de encontrar representantes reais das
categorias, porque toda hora aparece uma associação dizendo que é representante disso, daquilo, e pelo histórico que o iFood, por exemplo, tem em tentar manipular a opinião pública, em tentar jogar a própria classe dos motoristas, dos entregadores e motoboys contra quem tá lá exigindo que os direitos deles sejam respeitados, abram os olhos, tá bom? Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.